Bem-vindo a mais um episódio Edificando Famílias na Fé. Eu sou o pastor Brian, essa minha querida esposa, dona Rebeca. E estamos animados que vocês estão conosco mais uma vez. Na semana passada nós falamos sobre quantos filhos ter e coisas desse tipo, criando os filhos para a honra de Deus. Íamos começar e acabou não tendo tempo. E hoje nós queremos continuar nesse mesmo pensamento. Para começar, então, vamos ver na Bíblia. A Bíblia diz em Lucas 2, no versículo 23, Lucas 2, 23: segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. Então nós temos aqui na Bíblia, novamente, Deus nos ensinando a importância de criar os nossos filhos para Deus. Em Salmo 127, já lemos o versículo tantas vezes nesses curtos tempo que nós já começamos esses episódios, e vemos que sim, os filhos são a herança de Deus e que nós somos para criá-los como uma flecha para a honra e glória dele. E o primeiro aqui, nós vemos que o primogênito, o que nascer primeiro, com certeza é para ser consagrado e dado a Deus. E nós, como pais, nós temos essa grande responsabilidade e privilégio de criar os nossos filhos para a honra e glória do nosso Salvador. Imagina se no cristianismo hoje em dia nós realmente seguimos a Bíblia e todos os primeiros que nascem foi criados especificamente para servi-lo a Deus integral. Imagina como o Brasil pode ser bem melhor. Amém. Se, em vez de forçar nossos filhos de seguir as caminhos do mundo, nós criamos eles e nós dedicar nossas vidas de criar nossos filhos de servir a Deus integral. Nós não vai ter falta de pastores nas igrejas que nós temos, infelizmente, hoje em dia. Sim. Nós não vai ter o falta de dinheiro que está aí. Toda igreja está faltando dinheiro. É uma reclamação de todo pastor. Mas nós não vai ter esse problema se nós conseguimos seguir o princípio bíblico. Sim. Você olha no mundo e não tem falta de pessoas para posições. Você vê aqui no Brasil e tem muitas pessoas que estão procurando posições. Sim. Por quê? Porque o mundo não necessita de outras pessoas para todos os cargos. Nós criamos, infelizmente, nós no cristianismo, nós criamos os nossos filhos para serem pessoas que preenchem os cargos que o mundo necessita. E sim, eu compreendo que nós necessitamos de médicos e todas essas coisas, mas deixa o mundo fazer isso. E que nós possamos preencher os cargos que é necessário para a honra e glória do nosso Salvador. Você vê os pais, né, empurrando, encorajando, motivando, incentivando os seus filhos para ser médicos. Você vê eles incentivando eles para ser advogados, até atletas. E todas as áreas que nós podemos pensar, os pais estão animados e querendo que seus filhos façam sigam aquelas carreiras, né? Mas você vê tantas igrejas sem pastor, você vê tantas cidades ao redor do Brasil, tantos lugares que tem sim outras igrejas, falsas religiões, né? Mas não tem uma igreja boa, não tem uma igreja bíblica, uma igreja que segue o que Deus ensina. Isso é culpa de nós pais, em que não estamos criando os nossos filhos. Que tristeza, né? E imagina tão feliz e contente as famílias podem ser. Uma das coisas, o amor de dinheiro leva mal. A Bíblia fala bem claro que seguindo e correndo atrás de dinheiro não leva felicidade nenhuma. E em vez de ajudando nossas crianças de correr atrás das coisas que levam felicidade verdadeira, nós encorajar nossas crianças de correr atrás coisas que parece lindo, parece que vai trazer felicidade, em vez disso traz dores enormes de coração. São passageiras, não vão durar, e quando nós criamos nossos filhos para Deus,
O que eles fazem para a honra e glória de Deus não é só passageira, não é só aqui para o nosso tempo enquanto nós estamos na terra, mas será fruto, terá galardões eternos. Você vê a religião que está crescendo mais do que qualquer outra hoje, muçulmanos, Islã, e somente 3% desse crescimento é de outras pessoas entrando para a religião que eles têm. Eles simplesmente estão criando seus filhos e mantendo seus filhos dentro da sua própria religião. E nós como cristãos, nós como batistas, não conseguimos nem fazer isso. Muito menos criar crianças para assumir o pastorado, muito menos para criar missionários, menos para criar filhos que estão em tempo integral no serviço de Deus. Nós nem conseguimos mantê-los dentro da igreja. Nós estamos fazendo algo crucialmente errado na forma que nós criamos os nossos filhos. E nós temos que acordar e mudar a filosofia que nós temos de educar os nossos filhos. Se nós não acorda e muda, daqui 2 gerações não vai existir mais cristianismo aqui no Brasil. Sim. Ponto final. E realmente uma coisa que acho que muitos brasileiros não estão prestando bem atenção, porque nós não estamos criando nossos filhos corretamente aqui. Mesmo na área de dinheiro, está afetando nossa área de político. Todo mundo reclama dos políticos, mas você sabe que você fez votos? Voltou e ele está lá. Mas se nós continuamos assim, vai chegar um presidente que vai expulsar todos os missionários. E uma pergunta que eu perguntei recentemente para um brasileiro: o que vai acontecer nesse país se todo americano missionário sai desse país e todo o dinheiro dele sai desse país? A cristianismo vai ficar em pé ou vai cair? Esse depende de como nós criamos nossos filhos, porque eles são a geração na frente, o próximo geração. O que eles vão fazer com o cristianismo? Joga no lixo ou vai continuar? E se nós não mudamos nosso pensamento, se nós não prestamos atenção e fica acordado, nós vai perder tudo aqui no Brasil, que vai condenar nossos netos, bisnetos no inferno. Sim. Essa é uma tristeza enorme. É hora de acordar. Não. Meus bisnetos não. Vai para o seu. Então muda alguma coisa na sua lar. Sim. Sim. Eu vejo... nós não temos problema nenhum com nem a gente já falou, né? Os nossos filhos indo para qualquer carreira, menos a carreira que Deus fala que é a única carreira que é boa para desejar. Nós vemos em Timóteo, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, né? Se você desejar ser um episcopado, seja, fala lá, um pastor, você deseja uma boa coisa. A única carreira que dentro da Bíblia fala que é uma boa carreira para desejar. Nós já temos aqui, Lucas, nós já temos no Velho Testamento, eu acho que temos os versículos semana passada, talvez não, mas em tantos lugares que fala, né, que o nosso primogênito é para ser dado a Deus. Nós já temos o chamado, nós já temos as instruções para criar os próximos pastores. E infelizmente eu vejo muitos até pastores fazendo de tudo para desencorajar os seus filhos para serem pastores ou para fazerem a obra de Deus. Já temos o chamado, mas nem necessitamos de chamado. A realidade é que nós podemos nos voluntariar. A Bíblia está cheia de voluntários para a honra e glória de Deus, voluntários para a obra de Deus. E se você for olhar, e já tem um chamado, e também podemos voluntariar. E nós como cristianismo, nós pensamos primeiramente que tem que ser um chamado. Primeiro, você já tem um chamado que seu primogênito é para ser pastor, ou é para estar em tempo integral. Então já tem um chamado, já está ali, ponto final. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda a escritura. O chamado já está lá, não precisa achar o chamado, já está preto e branco, já está bem claro, já está lá. Eu pessoalmente acho que para uma pessoa, principalmente o primogênito, mas para uma pessoa não servir a Deus tempo integral, ele tem que ver um chamado para fazer outra coisa, não o oposto. Quando eu estava criando os nossos filhos, quando nossos filhos estavam em casa, eu queria que eles fizessem alguma coisa, eu não escondia as instruções, né? Eu não colocava no papel, quero que você faça isso, e esconder no lugar, desejando que eles achassem qualquer dia desses. Não.
Eu ia, filho vai limpar o seu quarto, filho vai fazer isso, filho faça aquilo. Eu era bem óbvio que eu queria que meus filhos fizessem. E as escrituras são bem óbvias o que Deus quer que nós façamos. Nós que não lemos ou ouvimos o que Deus quer que nós façamos. O plano de Deus para a nossa vida não é um mistério. Não. 99% do que Deus quer que nós façamos já está escrito, já foi dado a nós. E nós, como pais, temos a responsabilidade de discernir ou de ver, aprender o que Ele já tem instruído para todos nós fazermos e colocar em prática nas nossas próprias vidas e estar instruindo também os nossos filhos naquelas mesmas verdades, princípios e filosofias. Sim. E essa ideia de voluntários é maravilhoso. Aqui no Brasil não vejo isso muito, porque aqui, quando você tem 18, você precisa alistar. Então. Mas em outros países que têm militares mais fortes, a razão que eles são mais fortes é porque pessoas não são forçados de fazê-lo. Eles fica voluntário. Eles vai voluntariamente e fala, eu queria seja parte do militar, eu queria defender meu país. Estados Unidos tem o militar mais forte do mundo. Todo mundo sabe isso. 100% deles é voluntários. Sim. Não tem inscrição mais. O governo não chama. Não, o governo não chama. Então, eles é mais forte. Nós estamos em uma batalha espiritual. Sim. Esse batalha, nosso Deus vai ganhar, ok? Sim. É uma guerra que nós já sabemos o resultado no fim. O problema, nós em vez de voluntariar, nós estamos correndo bem longe e falando, de jeito nenhum, eu não vou ser de parte não. E nós estamos pegando nossas crianças e puxa, vai embora, corre. Não fica parte dessa guerra não. E assim é muito triste. Sim. Imagina quando você e seus filhos que são salvos chegam no céu e ficam em frente de Deus. Ele vai falar, mas eu entendo, você queria dinheiro. Não tem problema. Não. Deus não vai ficar. Não vai ser bem assim, não. Recentemente, nós perdemos um amigo muito bom. E uma coisa que eu adorava sobre ele, a pastor Agnaldo, foi que ele encorajava pessoas e os filhos dele. Serve a Deus. Ele foi o soldado bom. Amém. E eu garanto, quando ele chegava no céu, Deus falou, bom trabalho, servo fiel. Mas, infelizmente, o resto de nós, quando nós chegamos no céu, como Deus vai complementar você e seus filhos? Essa é a boa pergunta. Você olha no YouTube, você vê crianças de 6, 7 anos de idade que dominam a bola de futebol que nem louco, né? Isso não é por causa das crianças, isso é por causa dos pais. O pai investiu naquela criança desde que ele nasceu, basicamente, e está encorajando, está incentivando, está ajudando aquela criança para ter aquele domínio sobre a bola de futebol. Você vê também esses músicos de 6, 7, 8 anos de idade tocando violino e toca umas músicas incríveis. Não é por causa da criança, é por causa dos pais, incentivando, desde que nasceram já, tocando aquela música clássica para eles ouvirem e pegarem a música. Não é os nossos filhos, os desejos que eles têm, muitas vezes, principalmente como criança, nós como pais que instituíram, nós que colocamos neles. Porque o nosso desejo, infelizmente, é que eles tenham uma boa carreira financeira, que eles trazem ou
alegria para as nossas vidas ou que eles tenham uma carreira financeiramente proveitosa. E aqueles pais que são mais dedicados para esse propósito, tem essas crianças que faz mais balãozinho com bola de futebol e faz drible aqui e ali, melhor que eu nem quero fazer, né? Mas vai driblar eu toda vez. Por quê? Por causa dos pais, aquele investimento que os pais colocaram naquela criança. O músico também toca melhor que o pai. E é isso que nós, como pais, devemos querer para os nossos filhos na área espiritual. Aquelas crianças de 6, 7 anos que dominam a bola de futebol, dominam aquele violino, fazem melhor que os pais. Aquela criança consegue driblar o pai, geralmente. Nem sempre, tem alguns pais que também estão treinando junto e também conseguem. Mas a maior parte, os filhos fazem melhor que os pais. E nós, como pais, é exatamente isso que nós devemos estar fazendo para os nossos filhos. Querendo e desenvolvendo filhos que são mais fortes espiritualmente do que nós. Dando todas as ferramentas que nós não recebemos. Talvez os nossos pais eram cristãos, talvez eles cresceram também no lar cristão. Dou graças a Deus pela minha herança. Meus pais, missionários aqui na minha vida inteira. O pai dele, diácono, bem firme e forte na igreja, foi influencial na igreja a vida inteira dele também. Tocava os jovens ali por muito tempo e tinha uma grande influência. Então, eu cresci num lar maravilhoso, mas eu quero receber mais do que meu pai passou para mim, para os meus filhos. Eu quero dar mais para os meus filhos, não porque eu sou melhor, mas a realidade é que eu creio que meu pai também queria que eu tivesse mais que ele tinha. E nós, como pais, devemos desejar e estar passando para os nossos filhos ferramentas que nós não tínhamos. Ou mais cedo do que nós recebemos. Ou com mais aprendizado do que nós tínhamos. E querendo que os nossos filhos não desenvolvam tanto na carreira financeira, ou na carreira atlética, ou na carreira musical, mas na carreira espiritual. Eu penso de Sansão, chamado por Deus desde que ele estava antes de nascer, né? E sim, ele matou muitos filisteus e principalmente na sua própria morte ele matou muitos filisteus, mas toda vez que ele batalhou, toda vez que ele fez as coisas foi porque é para vontade própria. Nunca foi servindo realmente e glorificando ao nosso Deus. Aí você vê o outro lado, Samuel, homem que foi voluntariado por sua própria mãe, também antes que nasceu. Nasceu, a mãe cuidou e assim que estava pronto, entregou seu filho para Deus e realmente levou para a igreja criou o seu filho, Samuel. E não que isso é a forma correta também, porque nós vemos que Samuel nunca aprendeu a criar seus filhos e vemos que seus filhos também saíram errados. Mas um dos melhores profetas, um homem que na sua própria vida, pelo menos, ele serviu a Deus com a sua vida inteira, um homem que honrou a Deus em tudo que ele fazia, menos criar seus filhos, porque por causa de várias coisas, não importa aqui no momento, mas o que eu quero que nós vemos é que Sansão, chamado de Deus, Samuel, voluntariado para Deus. Quem que fez mais para Deus? Sim. Quem que honrou mais a Deus? Quem glorificou mais a Deus? Não é um chamado que você necessita e não é um chamado que seu filho necessita. Não que eu estou falando para você voluntariar seu filho. O primogênito já é para ser de Deus mesmo assim. Mas nós temos que criar os nossos filhos, primeiramente, não tentando evitar que eles ouvem o chamado, se for o caso de chamado. Mas também sem esse medo de meu filho, minha filha, voluntariar para fazer o que Deus quer, ou voluntariar para ser um pastor, voluntariar para ser um missionário. Não tem nada de errado com isso. E na realidade, novamente, é a única coisa que Deus diz que é uma boa coisa para desejar. Querendo ser médico, querendo ser advogado, querendo ser atleta de futebol, atleta de qualquer esporte, querendo ser músico profissional, não presta. Não presta. E também, bem, o nosso tempo está acabando aqui. Mas volte conosco na semana que vem. Muito obrigado pelo seu tempo conosco. Vamos criar os nossos filhos para a honra e glória de Deus, sem medo
deles servirem a Deus, porque verdadeiramente servindo a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer com nossas vidas. Sim. Muito obrigado e esteja conosco semana que vem para mais um episódio de Edificando Famílias na Fé.